Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala, pastor Edmundo Evangelista, é com alegria e gratidão em meu coração. Nós estamos nesta manhã gravando mais um vídeo da nossa série Discipulado. Tem como alvo fundamentar a fé dos novos convertidos. Oremos a Deus, amantíssimo Deus, soberano Pai, bendizemos o nome do Senhor. Ó Deus, por esta manhã, poder mais uma vez, Pai Santo, ministrar a Tua palavra para a edificação dos Teus filhos. Deus, que o Teu Espírito Santo venha usar nossas vidas. Pai Santo, que a Tua palavra aqui ministrada vem gerar vida e vida eterna em Cristo Jesus para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ler um texto nesta manhã, João capítulo 3, versículo de número 3, que diz-nos a Bíblia: respondendo, disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A lição que desejamos ministrar a vós nesta manhã, ela traz como título Novo Nascimento. Na lição número 1, nós ministramos a lição intitulada Bibliologia. A lição número 2, ministramos o plano da salvação. E na lição número 3, vamos ministrar aos meus irmãos sobre o novo nascimento, que é uma necessidade do homem para entrar no reino de Deus. Tá bom? Fica bem atento, que você venha crescer, que você venha amadurecer, no santo nome de Jesus. A história do homem pode ser resumida em 3 palavras: geração, degeneração e regeneração. Ou seja, Deus nos gerou, o pecado nos degenerou e só Deus pode regenerar-nos por meio do Espírito Santo. No início, Deus criou o homem sem pecado. O homem foi gerado sendo bom e perfeito, mas Adão caiu no pecado e com ele nós caímos também. Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. O pecado rebaixou o homem ao nível mais degradante, inutilizou sua consciência e cegou a sua razão. Então o pecado degenerou, isto é, perverteu a criatura boa de Deus. Agora, o único meio de voltar ao estado original de comunhão com Deus é através do novo nascimento. É preciso um poder sobrenatural que opere no interior do homem uma nova vida, a fim de que ele seja regenerado, gerado de novo. E este poder é Cristo Jesus, nosso Senhor. Há a necessidade da regeneração, porque o homem precisa ser regenerado por causa do seu estado que ele se encontra, conforme disse Paulo na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Leiamos a Bíblia Sagrada. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem precisa ser regenerado porque ele está morto em ofensas e pecado. Agora, o significado de regeneração. O que é regeneração? Em João, capítulo de número 1, versículo de número 12 e o versículo 13, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12 e o versículo de número 13, diz-nos a palavra de Deus: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então a regeneração ou novo nascimento é um ato de Deus operado na vida do homem através do Espírito Santo. Esta poderosa transformação espiritual que qualifica o homem para pertencer ao reino de Deus, pois através dela a própria natureza de Deus é implantada no homem, como disse Pedro em 2 Pedro, capítulo número 1, versículo de número 4. Olha como Pedro ele descreve a regeneração. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4, que diz: pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, que por elas fiqueis participando da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, a regeneração nos faz ser participante da natureza divina, ou seja, a natureza de Deus no homem por meio do novo nascimento. Glórias a Jesus. Por meio do pecado, o homem caiu em condição de morte espiritual. Por isso, entre Deus e o homem efetuou uma separação, pois a morte é desunião. Através da regeneração, o homem é reunido com Deus, pois recebe uma nova vida, saindo do estado de morte, recebendo uma vida de comunhão com Deus. Ou seja, ele deixa a vida de separação, conforme o profeta Isaías, ele descreve o estado do homem. Isaías capítulo de número 59, versículo de número 1 e 2, que disse: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então há uma separação, há uma barreira entre criatura e criador, entre o homem e Deus. E essa barreira é o pecado. O problema não está em Deus, o problema sempre está no homem. Mas Deus, no seu amor eterno, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, e Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado Espírito regenerador. Glória a Jesus. O Espírito que opera no homem essa gloriosa obra milagrosa chamada novo nascimento. Quando o homem é nascido de novo, ele é transportado do reino das trevas, onde Satanás é o governante com o pecado, e é transferido para o reino de Deus. Disse Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. O homem é transportado do império das trevas para o reino de Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus nos tirou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Fatos agora que não produzem regeneração. Baseado em João, capítulo 1, versículo de número 13. Fatos que não geram, que não produzem regeneração, não podem regenerar o homem. O nascimento não regenera. Quer dizer, não é porque eu nasci em uma família cristã que eu nasci regenerado. Não, senhores. João capítulo 1, versículo 13, fala assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Observe bem, por mais crente que sejam os pais de alguém, este alguém não pode herdar a salvação através do nascimento natural. A semente do pecado de Adão é transmitida através do nascimento carnal, mas a vida eterna só é possível se cada pessoa recebê-la de Jesus. Jesus deixou isso bem claro a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6, ou seja, uma natureza
não gera outra. A natureza carnal, ela não gera a natureza espiritual, pois a natureza espiritual, ela é gerada por Deus. Glórias e honras ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, as boas obras também não regeneram. Na parte B do verso, que fala assim, ó, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade da carne. Uma simples reforma externa não pode salvar o homem. As pessoas que tentam substituir o arrependimento e a fé pelas boas obras, por reforma moral ou por melhora nas práticas religiosas, estão terrivelmente fracassados. Pois a salvação não é uma exigência, mas é oferecida de Deus ao homem. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz, porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz, é pelo que Deus já fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela não é por méritos nossos, todo mérito é de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém alcança a salvação subindo pelos degraus das boas obras, pelo contrário. É Jesus quem desceu as escadas da manjedoura e da cruz para encontrar o homem no degradante nível que está. Desde que o homem caiu, ele vem tentando criar meios de salvação. Desde o Éden, quando o homem cai em transgressão, ele vem criando meios, criando religiões, estabelecendo dogmas, mas nada disso resolve o problema do homem. Mais violento, mais bruto, mais ignorante, mais mentiroso, mais enganador, mais adúltero, mais e mais pecador, e vai se tornando, porque os meios de salvação, meio de regeneração, não é obras do homem, mas de Deus. Os sacramentos religiosos também não podem regenerar, porque os quais não nasceram da vontade do homem. O fato de alguém crer em certas doutrinas ou submeter-se a qualquer ordenança da igreja, seja ela batismo ou santa ceia, não será regenerado por isso. O batismo simboliza a regeneração, mas jamais produz a regeneração. Só pode ser regenerado aquele que nascer de novo, ou seja, uma obra milagrosa, sobrenatural, espiritual, misteriosa, repentina de Deus, operada do céu para baixo. Glórias a Jesus. Agora, os meios que regeneram. Já mostrei para você os meios que não regeneram. Ou seja, não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem. Nada disso resolve. Nem sangue, nem carne, nem vontade humana. Agora, os meios de regeneração. Por que eu citei para você esses meios que não regeneram? Porque o homem vem tentando de todos os meios resolver o seu problema, mas não consegue. Então só Deus pode regenerar. Eu citei para você no começo que Deus gerou, o pecado degenerou e só Deus, só o Criador pode regenerar o homem degenerado. Os meios da regeneração são meios divinos, estabelecidos por Deus. Olha só, pelo lado divino, o novo nascimento é um ato soberano de Deus, operado na vida do homem. Neste ato operado por Deus, o homem é passivo. Assim como o morto não pode assistir sua própria ressurreição, o pecador não pode fazer enquanto Deus não operar a mudança em sua alma, pois o homem está morto em seus delitos e pecado. O homem morreu no Éden espiritualmente. Sabe, você que está me ouvindo, você ainda não aceitou Jesus? Você é um morto-vivo. Você está vivo fisicamente, mas espiritualmente morto por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Deus não quer que nenhuma alma se perca. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, a regeneração tem sua origem no próprio Deus. Os meios que Deus usa para alcançar o pecador perdido são a obra expiatória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, para o homem ser regenerado, não tem outro meio, se não for pela morte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz-nos a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos gerou de novo, quer dizer, Deus nos deu vida novamente pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a obra expiatória de Cristo na cruz é a base da nossa salvação. É necessário que Cristo morresse, pagando o preço do nosso lugar, para que pudéssemos sermos aceitos por Deus. Outro meio de regeneração é a palavra de Deus, que está em Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21, olha o que diz a Bíblia: Pelo que rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, o primeiro meio de regeneração é a morte expiatória de Jesus. O segundo meio de regeneração é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, como disse o próprio Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 ao versículo de número 25, que diz-nos a palavra, versículo de número 23: Sendo de novo gerado, não de semente corruptíveis, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, regeneração pela instrumentalidade da palavra de Deus. Segundo lugar, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente, ele que convence o homem do pecado. Olha o que diz Tito, capítulo número 3, na epístola de Tito, capítulo número 3, versículo número 5, que diz-nos a Bíblia Sagrada: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Entenda bem aqui, o próprio texto reprovando boas obras como meio de regeneração. Olha só: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o texto aqui está desclassificando boas obras e está mostrando o meio de regeneração, que é pela misericórdia de Deus e pela regeneração do Espírito Santo. Glórias a Jesus. Olha o que disse o texto do Evangelho de João, onde nós estamos meditando nele, João capítulo 3, versículo de número 5, olha o que diz o texto sagrado. Glória a Jesus. João 3, 5. Jesus respondendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 3 fala: quem não nascer de novo não pode ver. E o texto aqui diz: quem não nascer da água, a água que simboliza a palavra, e do Espírito, o Espírito é o Espírito Santo, não pode entrar. Está proibido, está vedada a sua entrada no reino de Deus. Se não for por uma obra milagrosa do Espírito Santo, a pessoa está proibida de entrar no reino de Deus. Ao que diz o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Olha o que diz-nos a Bíblia: e quando ele vier, eu vou ler para você a partir do versículo 7, para você ter uma boa compreensão. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Que se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, regeneração por obra do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado. Não é por força humana, não é por imposição humana, porque o próprio profeta Zacarias, ele disse aqui no capítulo de número 4, versículo de número 6, respondendo, me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, regeneração pelo Espírito Santo. Vou ler outro texto para você no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 25, 26 e 27. Então espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícies, todos os vossos ídolos vos purificarei. Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei de dentro de vós o meu espírito, fareis que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, regeneração é uma mudança de Deus no homem. O Senhor Deus diz, derramarei água pura sobre vós, ficareis purificados todas as vossas imundícies, todas as vossas imoralidades, vossos ídolos, eu purificarei. Deus diz, e tirarei de vós o coração de pedra, quer dizer, coração duro, e vos darei um coração de carne, fala coração quebrantado, coração sensível. E Deus disse, e colocarei em vós o meu Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. É uma obra divina. E outra coisa, é uma mudança milagrosa operada por Deus no homem. Olha o que disse aqui no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 10 de 1 Samuel, versículo número 6. É uma profecia liberada por Samuel na vida de Saul. Capítulo 10, versículo número 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizará com eles, e te mudará em outro homem. Ó, versículo 9. Sucedeu, pois que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grande profeta lhe saiu ao encontro, o Espírito do Senhor se apoderou dele, profetizou no meio deles. Ou seja, Deus aqui faz 3 promessas a Saul. O Espírito do Senhor vai se apoderar da tua vida. Segundo, vai te mudar em outro homem, em outra pessoa. Terceiro, e você vai profetizar, quer dizer, você vai ser usado por Deus. Primeiro, ele foi possuído por Deus. Segundo, ele foi mudado, se transformado por Deus. E em terceiro, ele foi usado por Deus. Primeiro, possuído. Segundo, transformado. Em terceiro, usado por Deus. Isso é uma obra gloriosa. É Deus que opera no interior do homem. Glória a Jesus. Lá pelo lado humano, querido ouvinte, quero finalizar com você mostrando o lado humano. Então a regeneração é uma obra divina, mas tem também seu aspecto humano, pois é realizada na vida do homem em resposta à obra de Deus. O homem desenvolve uma reação que implica numa mudança de vida. A esta reação e a esse aspecto da regeneração dá-se o nome de conversão. E com o meio, é com a meia volta, o homem volta para Deus. Conversão é mudança de caminho. Como disse o próprio Deus, usando aqui o sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, Provérbios 1, 23, que nos diz a Bíblia Sagrada. Vou citar um texto para você, para lhe basear. 1, 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e farei saber as minhas palavras. Deus diz, convertei-vos. Quer dizer, mudança de vida e abandono do pecado. Conversão é o lado externo de uma mudança interna. Glórias e honras ao Senhor Jesus. A conversão é a prova da regeneração. A conversão é a manifestação externa da regeneração interna. A conversão se manifesta através do arrependimento e da fé,
que disse em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, desse o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Jesus. O arrependimento é constituído de tristeza que o pecador sente por seu estado de miséria e da decisão de abandonar o pecado. E a fé é aquela decisão que o homem procura tomar para aproximar-se de Cristo, confiando nele para o perdão dos seus pecados. Portanto, a responsabilidade do homem é reconhecer-se pecador, arrepender-se do pecado, confessar os seus pecados e abandonar o pecado, crer no Evangelho e aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Agora, a regeneração também, ela tem os seus efeitos positivos, efeitos gloriosos, porque Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Toda pessoa que experimenta o novo nascimento passa por uma mudança total. Embora a regeneração seja um ato imediato acontecido na vida do homem, nem sempre as consequências se manifestam imediatamente. Algumas vão se manifestando pouco a pouco, contudo, os seus resultados são reais, revolucionários, e atinge a vida, a natureza, o caráter, a conduta da pessoa. Alguns dos vários resultados do novo nascimento são gloriosos, quer dizer, ele se torna filho de Deus, se torna habitação do Espírito Santo, ele é liberto gloriosamente por Deus do estado de miséria, do pecado, ele passa a desfrutar de uma fé viva, ele se sente vitorioso sobre o mundo tentador, ele desfruta do amor de Deus e de uma submissão gloriosa aos princípios de Deus na sua bendita e gloriosa palavra. Então a regeneração é isso, é uma obra gloriosa de Deus no homem. Que Deus te abençoe. Quero orar pela tua vida nesta manhã, que o Espírito Santo aplique essas verdades, você viva essas verdades e desfrute de uma vida abundante no Senhor Jesus. Oremos. Glorioso Deus, amantíssimo Pai, nós louvamos ao Senhor, Deus, por esta manhã poder ministrar mais uma aula aos teus filhos. Deus, que o teu Espírito da verdade, ó Deus Pai, que é poderoso para penetrar no mais profundo interior do homem e operar esse milagre glorioso, convencendo do pecado, ó Pai, libertando-os das amarras do adversário. Pai Santo, tua palavra é viva para gerar fé viva nesse homem, nesta mulher, nesse jovem adolescente que nos ouve, Deus. Opera esse glorioso milagre, ajuda, Pai, a viver a gloriosa vida abundante que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.